Olá, bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Eu sou Daniel Ferreira, seu professor de Física do Colégio Master, e hoje, para o terceiro ano, a gente vai estudar mudanças de fase, continuando nossos estudos relacionados à termodinâmica, termometria e assim por diante. Mudanças de fase no livro de vocês está na frente P04. E mudanças de fase vem logo em seguida, logo depois do conteúdo de calorimetria. A gente estava definindo tipos de calor e aqui vai entrar um dos tipos de calor, que é o calor latente. Já dando spoiler, ou seja, o calor que está envolvido nas transições de fase das substâncias, tá bom? É o calor que está responsável, por exemplo, pelo fato da água passar do estado sólido para o líquido e vice-versa, ou do estado líquido para o gasoso, do gasoso voltar para o líquido ou para o sólido e assim por diante, tá bom? Então, envolvido nessas transições de fases está o calor latente, que é o que a gente vai estudar aqui hoje e ver algumas características mais peculiares das mudanças de fase, tá bom? Então vamos, portanto, à nossa aula. Então estamos no módulo 4 da frente B, lá do livro, e vamos estudar mudanças de fase. Então o que acontece? Nos módulos anteriores a gente estudou a definição de calor, certo? Energia em trânsito de um corpo para outro, devido a uma diferença de temperatura. Um tá com a temperatura maior e outro com a temperatura menor. E isso é uma condição para a existência de calor. O calor fluido de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso é calor, tá bom? Energia em fluxo. Então, a gente viu a definição de calor e a diferença conceitual e a sua diferença conceitual com temperatura, tá bom? Temperatura é uma escala que você cria e usa para comparar e verificar se coisas estão ou não em equilíbrio térmico. Há quem diga também que temperatura pode, mas não é a forma mais completa de definir, ser definida como, de maneira limitada, medida do grau de agitação de moléculas, tá bom? Muitos livros trazem dessa maneira, mas é mais correto dizer que temperatura é uma escala que você utiliza de medida para verificar se corpos estão ou não em equilíbrio térmico, tá bom? A maneira mais correta de dizer, ou de trazer o conceito de temperatura. Então, para melhor apresentar o conceito, vamos imaginar que dois corpos sofram variação de temperatura ao trocar energia térmica entre si. Nesse processo, veremos que há situações em que a temperatura de um dos corpos se mantém constante quando um deles está mudando seu estado de agregação. Então, isso aqui é uma peculiaridade das transições de fase. Durante a transição de fase, um corpo cede calor para o outro, porém, esse fato de um perder calor e o outro ganhar não implica numa variação de temperatura, tá bom? Que era o que ocorria, por exemplo, no calor sensível. O calor sensível era o calor responsável por mudança de temperatura nos corpos. Calor sensível a gente definiu como sendo Q, quantidade de calor, igual a massa, vezes o calor específico, massa da substância, vezes o calor específico da substância, vezes a variação da temperatura a qual ela foi submetida com essa quantidade de calor. Já aqui existe essa peculiaridade e a energia que é cedida não é utilizada para transformar, ou melhor dizendo, para variar a temperatura, mas sim para que a substância transite de fase, tá bom? Então vamos ao chamado e famoso calor latente. Até agora, lá na calorimetria, e isso aqui é uma continuação da calorimetria, a gente tinha visto dois tipos de calor. Calor sensível e calor específico, que era o Czinho minúsculo. E o conceito de capacidade térmica, que foi importante para construir o conceito de quantidade de calor sensível e calor específico. E o terceiro tipo de calor é justamente o calor latente. Ele é tratado à parte porque ele é peculiar, tá bom? A energia que é cedida nesse tipo de calor não implica, como eu já havia dito, em variação de temperatura, mas sim numa transição de fase, tá bom? Então, o que acontece? Vamos, portanto, definir
calor latente. Então, define-se calor latente, né, então, novamente, define-se calor latente de uma mudança de estado, a grandeza L, que mede numericamente a quantidade de calor que a substância troca por grama durante a mudança de estado, tá bom? Então, matematicamente, vai ser a quantidade de calor dividido pela quantidade de massa da substância, tá bom? Isso a gente vai escrever aqui mais na frente, ó. L vai ser Q sobre M. Então, de novo, ó, a gente vai definir calor latente de uma mudança de estado, calor latente de mudança de estado, como sendo uma grandeza L, a gente vai usar a letra L, que vai medir numericamente a quantidade de calor que a substância troca por grama durante a mudança de estado. É isso que o calor latente nos dá fisicamente, tá bom? Quando eu analiso ele. Para uma mesma substância, o valor do calor latente depende da transição que está ocorrendo, tá bom? Não, o calor latente não é o mesmo para água, por exemplo, durante durante todas as trocas ou transições que são possíveis na água, por exemplo. Vai existir um tipo de calor latente envolvido na transição do estado sólido para o líquido. Vai existir um outro valor de calor latente existente na transição do líquido para o gasoso e assim por diante, tá bom? É isso que está sendo dito. Para uma mesma substância, o valor do calor latente depende da transição que está ocorrendo. Quando, por exemplo, o gelo, a água no estado sólido, sofre fusão, convertendo-se, portanto, em água no estado líquido, o calor latente L de fusão para esse processo do gelo chegar ao estado líquido é de 80 calorias por grama, tá bom? Essa é a quantidade de calor latente por grama, 80 calorias por grama para haver essa transição de fase. Para a transformação inversa, que é a solidificação, ou seja, o congelamento da água, o calor latente é o calor latente de solidificação, tá? LS, L de fusão, LF e aqui LS. Menos 80 calorias por grama. Então passa a ser negativo porque é um processo contrário àquele, tá bom? Então, como o calor latente L é expresso para a unidade de massa, se a gente tiver que calcular a quantidade de calor que é envolvido nessa mudança de estado de certa massa da substância, a gente deve usar a seguinte fórmula. Então, se eu quero descobrir a quantidade de calor que está envolvida na mudança de estado, basta eu multiplicar a massa da substância vezes o calor específico, vezes o calor latente, em calorias por grama. Então, grama vai cortar com grama da massa e vai sobrar justamente a quantidade de calor que está envolvida ali na transição de fase. Caso você queira descobrir a quantidade de calor que está envolvida na transição de fase, basta multiplicar pela massa da substância, Q igual a M vezes L, tá bom? Vamos tratar agora, tendo definido o calor latente, vamos tratar agora de mudanças de estado de agregação das estruturas. O que acontece? O estado de agregação de cada substância depende da temperatura e da pressão. Guarda isso, a temperatura e pressão são extremamente importantes nas transições de fase ou mudanças de estado de agregação da matéria. Está no estado agregado e desagrega ou se agrega mais. Então, a temperatura e a pressão vão estar envolvidos diretamente nesse processo. E nessa aula será estudado, portanto, a mudança de estado de uma substância, mantendo-se fixo a pressão e alterando-se apenas a sua temperatura. Tá bom? A gente vai fixar a pressão e alterar a sua temperatura com o fornecimento ou retirada de calor da substância. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Duas de suas leis fundamentais precisam ser compreendidas, as leis das mudanças de agregação de estado. Então, a primeira lei diz respeito à mudança de estado de agregação das substâncias é essa. Primeira lei. Para uma dada pressão, cada substância possui uma temperatura fixa de fusão e outra temperatura fixa de vaporização. Tá bom? Isso eu vou mostrar numa tabela mais na frente.
Segunda lei, relacionado à mudança de estado de agregação. Para uma mesma substância, por exemplo, para a água, a uma dada pressão, a temperatura de solidificação coincide com a de fusão, tá bom? Bem como a temperatura de liquefação coincide com a de vaporização. A tabela 1 vai nos fornecer, que vai estar logo ali à frente, a título de exemplo, a temperatura de fusão ou de solidificação, você pode dizer assim também, e a temperatura de vaporização ou de liquefação de algumas substâncias sobre pressão normal de 1 atm. Então, vamos à tabela. Então, aqui na tabela você tem a temperatura de fusão e vaporização de algumas substâncias. Para a água, a temperatura de fusão ou solidificação 0 graus Celsius. Lembrando que isso a 1 atm de pressão. Se eu mexer na pressão, eu mexo também nesses intervalos de temperatura. E a água chega a um estado de vaporização ou liquefação a 100 graus Celsius. O alumínio entra em fusão ou solidificação a 600 Celsius e vaporiza a 2330. Chumbo 327 entra em fusão e a 1750 graus Celsius entra em liquefação, tá bom? O cobre a 1083 para entrar em fusão e a 2582 Celsius para entrar em vaporização. O éter, que é uma substância... Rapaz, o éter, até onde eu conheço, é uma substância desconhecida, mas menos 116 graus Celsius para entrar em fusão e 35 para vaporizar. O zinco, 420 graus Celsius para entrar em fusão. Então, observem que tem temperaturas que são altas. Lembrando novamente que essa tabela serve apenas para uma pressão específica. Então, todas as substâncias transitam de fase nessas temperaturas, sujeito à pressão de 1 atm. Então, o zinco entra em fusão a 420 graus Celsius e vaporiza a 907 graus Celsius, tá bom? Então, vamos tomar agora, continuando a aula, vamos tomar agora como exemplo o caso do chumbo. Lá, o que acontece com o chumbo? A 327 graus Celsius, ele entra em fusão e a 1750 ele entra em vaporização. Certo? Perdão. Tomemos como exemplo, portanto, o chumbo. Um pedaço dele sobre uma pressão normal e uma temperatura ambiente, inicialmente. Está, portanto, no estado sólido, nessas condições, temperatura normal e pressão normal e temperatura ambiente. Se ele for aquecido até uma temperatura de 327 graus Celsius, continuando a receber calor, certo? Ele começará a fundir-se, entrar no processo de fusão. Enquanto durar a fusão, ou seja, enquanto houver um fragmento sólido de chumbo, a temperatura se mantém em 327 graus Celsius, mantida constante a pressão. Lembrando que você tem que fixar a pressão. Ocorre, portanto, que terminada essa fusão, então, ou seja, todo o bloquinho de chumbo deixou de ser sólido e se fundiu, estando, portanto, agora o chumbo líquido a essa temperatura e continuando a receber calor, sua temperatura agora sim pode variar, tá bom? Depois que ele transita de fase. Ó. Aqui vai ter um gráfico que representa essas coisas. E eu vou explicar a análise desse gráfico aqui, o que significa essas linhas sem inclinação, tá bom? Então deu para entender, ó. Terminando a fusão, portanto, ele tendo chegado, a substância tendo deixado toda de ser sólida e passado a ser ao estado líquido, a 327 graus Celsius, e continuando a receber calor, sua temperatura vai subir até 1750 graus Celsius, que é o que tem na tabela aqui, ó, até mudar de fase de novo, tá bom? Quando se iniciará outra mudança de estado de agregação, a vaporização. Durante ela, sua temperatura se mantém nos 1750 sem mudar, o corpo continua recebendo calor, não varia a temperatura, porém transita de fase, tá bom? Mantida de novo constante a pressão, sujeita a 1 atm.
Se eu mexo na pressão, aí eu bagunço a coisa e essas temperaturas mudam também. Somente, portanto, quando terminar a vaporização, a temperatura poderá voltar a subir, tá bom? A figura 1 ilustra isso. Aqui tem um gráfico que está representando tudo que foi dito aqui, ó, nesse parágrafo. Aqui tem a temperatura no eixo vertical e no eixo horizontal o tempo está passando. Então, no instante inicial, ele falou que, lembrando, sujeito a uma pressão normal, é sempre bom estar dizendo. Então, inicialmente, ele está a 20 graus Celsius, temperatura ambiente, está sólido. Então, o que aconteceu? Você começou a aquecer e a temperatura está variando a temperatura. Ó, a temperatura está aumentando aqui, ó. A retinha está subindo. Ocorre que a temperatura chegou a 327 graus Celsius. Quando chega em 327, sujeito a um atm de pressão, começa a ocorrer a mudança de fase, fusão. Nesse intervalo de fusão, não varia a temperatura. Veja que se trata de uma reta que não sobe, tá? Não tem inclinação, tá bom? Coeficiente angular ali é zero, uma retinha constante. Então, para esse valor constante de temperatura, ocorre a fusão. Depois de todo o chumbo ter se tornado líquido, ainda em 327, aí sim a temperatura volta a variar. Ela vai estar no estado líquido e a temperatura aumenta. Quando chega em 1750 graus Celsius, ocorre aquilo de novo. A temperatura deixa de variar e aqui o corpo continua recebendo calor sem variar a temperatura, apenas transitando de fase para vaporização. Então aqui ocorre a vaporização durante um certo intervalo de tempo e sujeita a uma temperatura constante de 1750 graus Celsius. A partir de um determinado intervalo de tempo, ele, depois de ter mudado, passado totalmente a estado de vaporização, ou seja, não há mais líquido aqui, ele volta a variar a temperatura, tá bom? Exatamente como ocorreu com a fusão. Quando ele passa a ser totalmente líquido, aí pode variar a temperatura de novo, tá bom? Que é o que está escrito ali. Então o gráfico diz respeito a esse parágrafo, como eu já havia dito, tá bom? Então tá aí o exemplo do chumbo e o que é uma transição de fase. Vamos dar uma olhada agora nos diagramas de fase e como isso é útil. Diagramas serão gráficos, tá bom? Para analisar essas transições de fase de algumas substâncias. Então, no diagrama de fases, há vários pontos. Cada um deles representado por um par de valores de pressão e temperatura, tá bom? Onde alguns correspondem ao estado sólido da substância, outros pontos correspondem ao estado líquido e outros ao estado gasoso. Assim, o diagrama se apresenta dividido em 3 partes, bem definidas em cada uma das fases da substância correspondente, tá bom? Essas partes são separadas por curvas que correspondem aos pares de valores de pressão e temperatura em que ocorrem as mudanças de fase. Então, na figura a seguir, a gente tem justamente um diagrama de fase. Tá bom? O diagrama de fase é algo desse tipo aqui, ó. São 3 curvas e a gente faz a análise justamente dessas 3 curvas. Tá bom? Então, primeira curva que está aqui, essa aqui, ó. Pã. É a chamada curva de fusão entre as fases sólido e estado líquido. Aqui está o estado sólido, ó, essa região com rosa um pouco mais claro, e ali estado líquido. Então essa curvinha aqui, ó, está entre o estado sólido e o estado líquido. Então o corpo que passa por aqui vai fazer a chamada fusão, tá bom? A curva 2, que é essa aqui, ó, é a curva de vaporização entre os estados líquidos e estado gasoso. Então o corpo que está no estado líquido, quando passa dessa linha, entra, portanto, em vaporização e chega, ao transitar de fase, ao estado gasoso, tá bom? E a terceira curva, que é essa aqui, ó, é a de sublimação entre as fases do estado sólido e do gasoso. E esse processo aqui de transitar daqui para cá a gente chama de
a sublimação, tá bom? Ocorre que cada ponto de uma curva representa a coexistência entre as duas fases correspondentes à substância. O que significa coexistência? Significa que se você está fazendo um experimento e a sua substância se encontra exatamente num ponto aqui, ó, em cima dessa linha, no caso da linha 1, está coexistindo as fases, os estados sólidos e líquido, tá bom? Se você está na curva 2, exatamente em cima, ou seja, a sua substância ainda não transitou, significa que podem coexistir dois estados aqui, ou seja, estado líquido e gasoso. O mesmo para a curva 3 aqui, ó. Podem coexistir estado sólido e estado gasoso em cima da curva, em pontos em cima da curva aqui, tá bom? Assim, um ponto da curva de fusão representa uma situação em que que ele só está dizendo isso que eu estou explicando. Ó. Em cada ponto de uma curva representa a coexistência, então existem ali ao mesmo tempo a coexistência entre duas fases correspondentes da substância, por exemplo, estado sólido e estado líquido. Assim, um ponto da curva de fusão representa, da curva 1, uma situação em que as fases líquida e sólida da substância podem coexistir, tá bom? Coexistir, existirem ao mesmo tempo. Tudo bem? Aqui, ó. Então, em cima dessa curva, que é a nossa curva de fusão, tá bom? Que é quando se passa do estado sólido para o líquido, você, em cima da curva, tem a coexistência desses dois estados. É só em cima dessa curva, tá bom? Em pontos em cima da curva. Igualmente, cada ponto da curva de vaporização é representativo de uma situação em que podem coexistir as fases líquida e gasosa. Então, cada ponto da curva de vaporização, que é a outra curva de vaporização é a curva 2, como eu já tinha explicado, pode coexistir ali também dois estados, fases líquidas e gasosas. Esse lado da curva gasoso, o outro lado um lado líquido e o outro lado gasoso. A curva de sublimação, terceira curva, traz também essa possibilidade. É constituída pelos pontos que representam a coexistência das fases sólida e gasosa do outro lado. Tá bom? Eu acho que tem um gráfico aqui mais para frente, não? Então, eu vou encerrar a primeira parte da aula aqui, nesse parágrafo, e a gente volta para mais uma segunda aula, também sobre transição de fase, e continuar a partir do próximo slide. Mas para encerrar, o que acontece? O ponto T, como as três curvas, aqui, ó, tem um ponto T ali, né? Que, não sei se você percebeu, as três curvas se encontram naquele ponto T. Esse ponto T está destacado aqui, é dado esse termo T, esse destaque, porque ele é importante. Vamos ver qual é a importância desse encontro aí das três curvas. Então, o ponto T, como as três curvas, é denominado ponto triplo da substância. Olha que coisa interessante, peculiar, né? Então, existe um ponto triplo. O que significa isso? Então, de novo, o ponto T, como as três curvas, é denominado ponto triplo da substância. Como exemplo, vamos usar o dióxido de carbono, CO2. O ponto triplo corresponde, para essa substância, a uma pressão de 5,1 atmosfera, é a temperatura de menos 56,6 graus Celsius. O que ocorre no ponto triplo para o dióxido de carbono nessas condições? 5,1 atmosferas de pressão e 56,6 graus Celsius. Nesse ponto podem coexistir três estados. Olha que interessante. Então, sujeito a uma pressão de 5,1 atmosferas, aqui no eixo da pressão, e uma temperatura de menos 56 graus Celsius. Para o dióxido de carbono, existe o ponto triplo. Por toda substância você pode avaliar. A água tem um ponto triplo da água, aí vai ter um gráfico um pouco diferente, um diagrama de fase. Mas aqui, nesse ponto, para esse nosso exemplo de dióxido de carbono, o que acontece? Coexiste três fases, quais sejam estado sólido, estado líquido e gasoso. A natureza tem essas peculiaridades, tá bom? Então, o que acontece? A gente encerra, portanto, essa aula. Eu volto na
nessa segunda aula de hoje para falar da superfusão, tá bom? E encerrar o tópico de mudanças de fase, tá bom? Então a gente volta para continuar a estudar mudanças de fase na segunda aula. Forte abraço a todos, até a próxima.